Sejamos sinceros. Fazer reflexão hoje vai ser meio perder tempo com esses dois beija-flor voando aí. E não é culpa de ninguém. O ser humano é assim, né? Se tem alguma coisa que chama atenção, não tem por onde correr. Mas tem um aspecto bom. Além da beleza, de tudo que é os bichinhos, né? Maravilha. Mas para a nossa celebração. Vamos aprender a lição, o Evangelho, com o exemplo deles. Jesus se revela hoje. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já ouvimos, conhecemos. Veja o exemplo dos passarinhos. Se não acham o caminho da saída, vão se debater até se esgotar. Se esgotando, cairão por terra, não terão mais forças de ir atrás do alimento e perecerão. Olha só o que significa não encontrar o caminho certo na vida. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Por isso, reconhecer Jesus como o caminho certo, seguro, verdadeiro para as nossas vidas, é a certeza de não ficar se debatendo em vão no mundo, acabar esgotado e acabar no nada. Gente, é sério, é sério. E tem mais um detalhe, o caminho é mais do que estrada. Estrada está aí. As ruas, as avenidas, BRs, PRs, o que quer que seja. Foi feita, está aí. O caminho implica também a caminhada. A ação de percorrer a estrada. Chegar ao fim. E não por nada ou não por acaso, logo no primeiro século, nos primeiros séculos da igreja, os cristãos, quando começavam o catecumenato, isto é, a preparação para receberem o batismo, e depois de batizados, a expressão que se usava para o cristão, ou para o catecúmeno, era entrar no caminho, pegar a estrada. E de fato, a nossa vida de fé é uma caminhada. Peregrinamos neste mundo, mas caminhamos iluminados por Cristo Jesus. Uma vez batizados, recebemos o Espírito Santo. E é o Espírito Santo, usando uma imagem bem atual, como que o nosso GPS seguro, que nos mostra o caminho certo, a estrada certa, o rumo certo, para não ficarmos nos debatendo para cá e para lá, e acabar sempre no mesmo lugar. Os passarinhos dão exemplo. Sem conhecer a estrada, sem percorrer o caminho certo, é vida desperdiçada. É desespero, é angústia, é falta de alegria de viver. A nossa experiência do dia a dia também nos mostra, diante de qualquer problema, alguns já estamos acostumados, tá? Dá uma dorzinha de cabeça, vai lá, toma um pouco, um remedinho, está resolvido o problema. Talvez comer uma carninha de porco lá, ficou meio pesado no estômago, tá bom, vai lá, toma um chazinho, resolve o problema, tá bom. Sabemos o caminho, que é a solução, pelo menos para as coisas mais simples. As pessoas mais vividas, experiência de vida, servem de referência para os jovens, adolescentes,
que na juventude ainda não têm a experiência, então se deixam conduzir pelo exemplo, pelos conselhos dos pais, das pessoas que estimam, porque já conhecem o caminho, já têm a solução para determinados problemas, ou pelo menos já têm condições de avaliar as situações e já perceber lá na frente qual é a solução melhor. O importante é isto. Se nós queremos viver tão somente as realidades deste mundo, ontem eu insistia lá na comunidade e também aqui, são tantos os caminhos, pensando tão somente nas realidades do mundo presente. Tantos, ideologias, filosofias, políticas, mas sempre pensando tão somente nas realidades deste mundo presente. Mais uma vez o exemplo do passarinho, é como vivendo tão somente dentro desta realidade, deste mundinho. Sim. Seguir Jesus Cristo como caminho é vislumbrar algo mais. É poder elevar o espírito, o coração até Deus. Porque o nosso coração, a nossa vida, e nós fomos feitos não só para viver as realidades, desculpa a expressão, como os animais sem razão, tão somente para este mundo, que vão acabar no açougue ou que vão acabar no pó da terra. Chamados com uma vocação santa, a participar da vida plena junto de Deus, precisamos ter o rumo certo, o caminho certo, seguir Jesus Cristo, o caminho que nos leva ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim, de Jesus. Eu sou a verdade. E como é fácil se enganar. Mais uma vez, aprendamos com os passarinhos. Quantas vezes eles já terão ido até as janelas, vê a luz lá de fora, vão até a janela procurando saída, mas tem o vidro, não tem saída. Vejam bem, como é fácil se enganar. Acha que é a saída? Não é, está impedido, tem o vidro na frente. Como é fácil se enganar. Por isso, mais uma vez, precisamos, à luz da verdade, para não nos deixarmos enganar diante tantas pretensas ou falsas verdades que não nos conduzem até Deus. Por isso, a verdade única, porém certa e segura, é a verdade da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus. E de fato, quem se deixa guiar pela palavra de Deus, este não se engana. Esse não tropeça. Aliás, é o tema da segunda leitura de hoje. São Pedro, usando a imagem do edifício, talvez inspirado no templo de Jerusalém, compara Jesus Cristo como a pedra angular, a pedra fundamental, a coluna que dá sustentação ao edifício. E vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual.
De fato, já dizia também ontem, cada um de nós batizados, nos tornamos como que uma pedra viva na edificação do templo espiritual que é a igreja. Que é a igreja. Cristo, a pedra fundamental. No livro do Apocalipse, os apóstolos como as colunas. E cada um de nós, cada cristão, uma pedra viva na edificação desse templo espiritual. Mas o que realmente nos interessa, eu gostaria de dizer, para vós, quem confia nesta pedra angular não será confundido. Leio o versículo inteiro. Eis que ponho em Sião uma pedra angular escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Este é o destino deles. Viram só? A verdade que não engana. Usando uma brincadeira de linguagem, né? A verdade verdadeira. Que não engana. Que não ilude. É Cristo Jesus, a pedra angular. Rejeitada pelos homens, o crucificaram. Mas honrosa e preciosa a Deus. Para os que nele confiam, a honra, não serão confundidos. Mas para os que não creem, pedra de tropeço, rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. E olha, e não é só dizer entre a palavra de Deus ou não a palavra de Deus. E mesmo diante da palavra de Deus, precisamos estar atentos. Porque há tantos modos também de interpretar a palavra de Deus. E quantas filosofias, pretensas religiões, que buscam interpretar a palavra de Deus de uma forma distorcida. Então, sempre e em tudo, rezando ao Espírito Santo, ilumine a nossa mente, toque o nosso coração, para que não nos deixemos enganar. Não nos ficamos debatendo em janelas que há vidros, falsas interpretações da palavra, enganos sem conta. E por fim, eu sou a vida. É verdade que o português usa a palavra vida de um modo bastante genérico e é a única palavra que nós temos. Mas quando o evangelista escreve o evangelho, escreve em grego. E existe uma distinção bem clara entre aquilo que é a vida natural, biológica, fisiológica e a vida eterna. Mais ou menos todos conhecem ali, biologia vem de bios. Bios o que é? É a vida natural. A vida biológica. Enquanto o evangelista usa a palavra zoé, uma palavra grega. E esta palavra zoé, quando significa vida, é no sentido vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida eterna. De fato, na luta do dia a dia,
em todos os cantos da terra, todos os sobreviventes lutando pela vida. Sim, precisamos, trabalho, a luta do dia a dia. Aliás, eu gosto de repetir o início do capítulo 7 do livro de Jó. Não é acaso a vida humana uma grande luta sobre a face da terra? E por que lutamos? Porque queremos viver, é a luta da vida, do dia a dia. Sim, todos lutam pela vida, mas a grande diferença está entre aqueles que pensam a vida tão somente para as realidades deste mundo e aqueles que pensam a vida no sentido do qual nos fala o Evangelho, vida eterna. Por isso, se vamos levar para casa a lembrança dos passarinhos que estavam nos distraindo, mas levemos juntos. Se não conhecemos o caminho certo, vamos nos debater a vida inteira, vamos nos acabar em nada. Mas se seguirmos Jesus Cristo, então Ele é o caminho certo, seguro que nos leva até o Pai. Ele é a verdade que não nos deixa enganar diante as aparências, diante as falsidades. Mas seguindo Jesus Cristo de coração, Ele nos conduz até o Pai. Ele é a vida, mas não uma vida de uns tantos anos ou de dezenas de anos, mas é a vida eterna. Quem nele crê não tropeça, não cai, mas nele não será confundido, porque encontra vida plena, salvação eterna, e é tudo o que queremos e almejamos. Amém? Então, cremos, vamos testemunhar a nossa fé.